Naquela casa, o silêncio não era paz, era sobrevivência. Quando o barulho das chaves na fechadura anunciava a chegada dele, eu aprendia a ficar invisível, a respirar tão baixinho que nem os anjos podiam me ouvir. Mesmo assim, ele ia lá no meu quarto e o meu pesadelo começava. Antes de me apresentar, comentem de onde vocês estão vendo esse vídeo aí nos comentários. Fico muito feliz quando vocês interagem comigo. O meu nome é Dolores Campos Freitas, tenho 79 anos nas costas e moro aqui em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, desde que me entendo por gente. Hoje, graças a Deus, tenho essa casinha simples, mas limpinha e arrumada, com minhas plantas no quintal e meus quadros nas paredes. Quem me vê agora, uma velhinha de cabelos brancos e mãos enrugadas, nem imagina a história que carrego dentro do peito. Uma história que guardei em silêncio por mais de 60 anos. Meus netinhos sempre pedem para eu contar histórias de quando eu era pequena, mas sempre invento alguma coisa bonita, algum passeio no rio, alguma brincadeira de roda. A verdade... Ah, minha filha, a verdade eu nunca tive coragem de contar para ninguém. Até hoje, quando a noite chega e eu fico sozinha nessa casa, tem hora que sinto o cheiro daqueles remédios e acordo assustada, sentindo o corpo pesado como se ainda estivesse sob efeito daquelas drogas. Olha, antes de continuar, quero agradecer a você que está aí me assistindo. Me conta aqui nos comentários de que canto do Brasil você está me ouvindo. Me dá uma alegria imaginar que minha história está chegando em lugares que eu, uma velhinha do interior do Espírito Santo, nunca pude visitar. E se você gostou do canal Memórias da Vovó, aperta esse botãozinho de inscrever e curte esse vídeo, viu? Cada curtida é como um cafezinho que você me oferece enquanto me escuta contar essa história. Nasci em 1946, numa época em que criança, principalmente menina, não tinha voz nem vez. Meu pai, Dr. Juvenal Campos, era o médico mais respeitado da cidade, daqueles que todo mundo cumprimentava na rua, tirava o chapéu quando passava. Todo mundo achava ele um homem exemplar, um santo de tão bom que era com os pacientes. Ia atender gente pobre no meio da noite, às vezes nem cobrava de quem não tinha como pagar. Doutor Juvenal é um anjo, diziam as pessoas. Se soubessem, em casa, longe dos olhos da sociedade, ele era um monstro. Não um monstro que gritava e quebrava tudo. Não, era pior. Era um monstro silencioso, calculista, que usava seu conhecimento de medicina para controlar tudo e todos ao seu redor. Mamãe, Dona Aurora, vivia mais dopada que acordada. Qualquer coisa que ela fizesse que o desagradasse, qualquer opinião diferente da dele, e lá vinha ele com uma injeção, um comprimido na água, alguma coisa para acalmar os nervos dela. Mulher minha não levanta a voz, não contesta, não incomoda. Ele dizia quando achava que eu não estava ouvindo. Às vezes, mamãe ficava dias inteiros dormindo ou andando pela casa, feito alma penada, o olhar vazio, falando coisas sem sentido. Eu era muito pequena e não entendia direito o que acontecia. Achava que minha mãe era doente mesmo, que precisava daqueles remédios todos. Nossa casa ficava num terreno grande, afastado do centro da cidade. Era uma casa bonita, grande, dessas antigas, com varanda na frente e um quintal enorme atrás. Por fora, parecia um lar perfeito. Por dentro, era uma prisão. As janelas viviam fechadas, as cortinas sempre puxadas. Médico precisa de privacidade. Meu pai dizia quando alguma vizinha perguntava por que nossa casa parecia sempre vazia, sem vida. Tínhamos uma empregada, Dona Sebastiana, que morava conosco. Uma mulher já de idade, magra, de olhos baixos, que fazia tudo o que meu pai mandava sem nunca questionar. Ela via tudo, sabia de tudo, mas fingia que não via, não sabia. Era como se fosse cega e surda de propósito. Hoje entendo, coitada. Tinha medo de perder o emprego, de ficar na rua. Naquele tempo, uma mulher sem estudo, sem família, não tinha muita opção na vida. Quando eu tinha uns 7 anos, comecei a entender que havia algo muito errado na nossa casa. Lembro de uma vez que pedi para ir a uma festa de aniversário da filha de uma vizinha. Era a primeira vez que me convidavam para alguma coisa. Fiquei tão feliz. Passei o dia inteiro sonhando com o bolo, com as brincadeiras, com a chance de ter amiguinhas. Quando papai chegou,
Corri para contar, toda animada. Festa? Quem te deu permissão para aceitar convite de festa? Ele perguntou, a voz calma, mas os olhos frios como gelo. Expliquei que a mãe da menina tinha falado com Dona Sebastiana, que tinha dito que tudo bem. Tudo bem? Na minha casa, quem decide o que é tudo bem sou eu? Naquela noite, quando mamãe tentou interceder por mim, dizendo que me faria bem brincar com outras crianças, ele simplesmente abriu aquela maleta preta que carregava para todo lado, tirou uma seringa, encheu com um líquido transparente e aplicou no braço dela, ali mesmo, na frente de todo mundo, na mesa do jantar. Você está muito nervosa, Aurora. Precisa descansar. Em minutos, mamãe estava com a cabeça caída no prato, os olhos virando, a boca mole. Ele a pegou no colo como se fosse uma boneca de pano e a levou para o quarto. Quando voltou, apontou o dedo para mim. Viu o que você fez? Deixou sua mãe nervosa com essa história de festa. Vá para o quarto e não saia até amanhã. Eu fui, é claro. Aprendi cedo que desobedecer só piorava as coisas. Deitei na cama, abraçada ao meu único brinquedo, uma boneca de pano que Dona Sebastiana tinha feito escondido para mim. E chorei baixinho para ninguém ouvir. Pela fresta da porta, vi quando ele voltou para a sala, sentou-se na poltrona com um copo de uísque e ficou ali, olhando para o nada, como se estivesse satisfeito com o que tinha feito. Foi a primeira vez que senti medo dele. Não um medo normal de criança, de levar bronca ou ficar de castigo. Era um medo profundo, visceral, o tipo de medo que faz você sentir frio na barriga mesmo quando está quente. O tipo de medo que faz você aprender a andar nas pontas dos pés, a respirar sem fazer barulho, a viver como uma sombra na própria casa. Na escola, eu era a menina quieta, a que nunca participava das brincadeiras, a que sentava no fundo e não falava com ninguém. As professoras achavam que eu era tímida. Filha do doutor Juvenal, tão comportada, um exemplo, diziam nas reuniões. Se elas soubessem que eu era quieta por medo, que me comportava porque sabia o que aconteceria se alguma reclamação chegasse aos ouvidos do meu pai. Tinha dias que ele chegava de bom humor, trazia doces, falava manso, parecia até um pai normal. Nesses dias, eu me animava, pensava que talvez as coisas pudessem melhorar. Mas bastava a mamãe falar alguma coisa que ele não gostava, ou eu fazer muito barulho brincando, e lá vinha aquele olhar, aquele jeito dele que significava que a tempestade estava chegando. Quando eu tinha 10 anos, comecei a sentir na pele o que minha mãe passava. Foi numa tarde de domingo. Papai tinha convidado alguns colegas médicos para um almoço em casa, coisa rara. A casa foi toda arrumada. Dona Sebastiana passou o dia na cozinha preparando as comidas que ele gostava. Mamãe, que naquele dia estava menos dopada, me ajudou a colocar um vestido bonito, penteou meu cabelo com fitas. Você vai se comportar direitinho, não é? Ela disse, ajeitando meu laço. Vai mostrar que é uma menina educada. No fundo dos olhos dela, eu via o medo, o mesmo que eu sentia. O almoço correu bem no início. Os colegas do meu pai falavam sobre casos médicos, política, coisas que eu não entendia. Eu ficava quietinha, só respondia quando alguém me dirigia a palavra diretamente. Até que um dos médicos, Dr. Mário, me perguntou: E você, Dolores, o que quer ser quando crescer? Antes que eu pudesse pensar, respondi toda animada. Quero ser médica igual ao papai. Era verdade. Apesar de tudo, eu admirava a forma como as pessoas respeitavam meu pai, como ele parecia importante quando salvava a vida de alguém. Um silêncio caiu sobre a mesa. O sorriso do meu pai, que até então parecia pregado no rosto, desapareceu. Menina não precisa de tanto estudo, ele disse com uma risada forçada. Dolores vai ser uma boa esposa como a mãe dela. Para que sobrecarregar essa cabecinha com medicina? Os outros médicos riram, concordaram. Dr. Mário deu de ombros. É verdade, Juvenal. Para que estragar uma florzinha dessas com livros? Deixa ela bordar, cozinhar, cuidar da casa. Senti como se tivessem jogado um balde de água fria em mim, mas o pior ainda estava por vir. Quando todos foram embora, meu pai me chamou para o escritório dele, aquela sala onde ninguém entrava sem permissão, cheia de livros de medicina, com aquele cheiro forte de álcool e outros produtos que eu não conhecia. Quem colocou essa ideia na sua cabeça? Ele perguntou,
a voz baixa, controlada, o que era sempre mais assustador do que quando gritava. Foi sua mãe? Foi aquela empregada intrometida? Ninguém, papai, respondi tremendo. Eu só queria ser como o Senhor. Ele me olhou por um longo tempo, como se estivesse vendo algo além de mim. Depois abriu uma gaveta, tirou uma seringa e um frasquinho. Você quer saber como é ser médico? Vou te mostrar. Antes que eu pudesse reagir, ele segurou meu braço com força, enfiou a agulha e injetou o que quer que fosse aquele líquido. Isso é para você aprender a não dizer bobagens na frente das visitas. Médico precisa saber controlar os pacientes difíceis. O mundo começou a girar. Minha visão ficou embaçada. Senti meu corpo pesado, como se estivesse afundando em um rio de lama. Não conseguia mover os braços, as pernas. Queria gritar, mas minha língua parecia grande demais para minha boca. A última coisa que vi foi o rosto do meu pai, observando com curiosidade científica, como se eu fosse um de seus experimentos. Acordei no meu quarto, já era noite. Minha cabeça doía, minha boca estava seca como papel. Tentei levantar, mas meu corpo ainda não obedecia direito. Pela porta entreaberta, ouvi minha mãe chorando na sala, implorando: "Por favor, Juvenal, ela é só uma criança, não faça isso com ela." "Cale a boca, Aurora." A voz dele sempre controlada. "Estou apenas ensinando disciplina. Ou prefere que ela cresça com ideias absurdas, fazendo papel de tola?" A partir daquele dia, qualquer deslize, qualquer palavra fora do lugar, qualquer nota baixa na escola, era motivo para ele me acalmar com suas drogas. Às vezes era um comprimido esmagado na comida, outras vezes uma injeção que ele dizia ser vitamina para crescer forte. Eu aprendi a reconhecer os sinais, o gosto amargo no suco, o jeito como a água parecia um pouco turva. Tentava evitar, fingir que bebia, que comia, mas ele percebia. Claro que percebia. Era médico, sabia exatamente o que estava fazendo. Os anos foram passando e aquela menina sonhadora que um dia quis ser médica foi desaparecendo. No lugar, ficou uma adolescente calada, assustada, que mal conseguia olhar nos olhos das pessoas. Na escola, eu era invisível. Em casa, era uma sombra. Minha mãe, cada vez mais ausente, passava os dias deitada, olhando para o teto, falando coisas sem sentido. Dona Sebastiana, a única testemunha da nossa desgraça, mantinha os olhos baixos, fingia não ver. Uma vez, apenas uma vez, ela tentou me ajudar. Eu tinha uns 12 anos e estava com febre alta depois de uma das medicações do meu pai. Ele tinha saído para atender uma emergência e ela aproveitou para me dar um chá, colocar compressas frias na minha testa. "Menina", ela sussurrou, olhando para os lados como se as paredes pudessem ouvir. "Isso que seu pai faz não é certo. Não é assim que se trata uma filha, uma esposa." "Então por que a senhora não faz nada?" perguntei, as palavras saindo arrastadas pela fraqueza. Ela baixou os olhos, envergonhada. "E o que uma negra velha como eu pode fazer contra um doutor? Quem ia acreditar em mim? Ia só perder meu emprego, ficar na rua, e vocês iam ficar aqui sem ninguém." Ela tinha razão, claro. Naquela época, naquele lugar, a palavra de um médico respeitado valia mais que qualquer coisa. Quem acreditaria nas histórias de uma empregada doméstica, de uma esposa mentalmente instável, de uma criança problemática e mentirosa? Assim seguimos, prisioneiras na nossa própria casa, vivendo à sombra do grande doutor Juvenal Campos, o homem que todos admiravam na rua e nós temíamos entre quatro paredes. Eu cresci acostumada com aquele medo constante, com o sabor amargo dos remédios, com a sensação de estar sempre meio dormindo, meio acordada. Era assim que ele nos queria. Dóceis, controladas, sem vontade própria. Vocês devem estar pensando, mas ninguém desconfiava de nada? Ninguém percebia? Olha, minha filha, naquele tempo, o que acontecia dentro de casa era problema da família. Ninguém se metia. E mesmo que alguém suspeitasse, quem teria coragem de enfrentar um médico respeitado como meu pai? Ele tinha resposta para tudo. Se mamãe aparecia meio grogue em algum lugar, era porque sofria dos nervos. Se eu estava quieta demais, apática, era porque era uma menina tímida, educada.
E todos acreditavam porque queriam acreditar. Era mais fácil, mais confortável do que admitir que um homem como ele pudesse fazer o que fazia. Foi assim até meus 15 anos, quando algo aconteceu que mudaria tudo. Algo que me daria a força que eu não sabia que tinha para finalmente enfrentar o monstro da nossa casa. Foi no inverno de 1961 que comecei a planejar nossa fuga. Tinha acabado de fazer 15 anos e as coisas em casa pioravam a cada dia. Mamãe quase não falava mais. Vivia num estado entre o sono e a vigília, os olhos sempre vazios, como se sua alma tivesse partido há muito tempo, deixando apenas o corpo para trás. Naquele ano, Papa tinha sido convidado para dar aulas na Faculdade de Medicina em Vitória. Isso significava que ele passava 3 dias da semana fora, voltando apenas nos fins de semana. Foram nesses pequenos intervalos de liberdade que comecei a ver o mundo com outros olhos, a respirar sem aquele medo constante apertando meu peito. Quando ele não estava, a casa parecia diferente, mais leve. Dona Sebastiana cantarolava baixinho enquanto fazia seus afazeres. Eu podia ler os livros que encontrava escondidos na biblioteca sem medo de ser punida. E até mamãe parecia despertar um pouco de seu estado letárgico. Foi numa dessas tardes que encontrei o diário dela, escondido numa caixa de costura velha no fundo do armário. Um caderninho de capa azul desbotada, com as páginas amareladas pelo tempo. A letra dela, que começava firme e elegante nas primeiras páginas, ia se tornando trêmula e confusa com o passar dos anos. Juvenal aplicou outro remédio hoje. Disse que era para meu bem, para controlar minha ansiedade. Mas não estou ansiosa, só quero viver, respirar, ser eu mesma. Cada dia fica mais difícil lembrar quem eu era antes dele. Li aquelas palavras e chorei. Chorei como nunca tinha permitido a mim mesma chorar antes. Era a confirmação de algo que, no fundo, eu sempre soube. Minha mãe não era doente. Ela era prisioneira, assim como eu. Em outras páginas, ela falava sobre mim, sobre como se sentia culpada por não conseguir me proteger, por ser fraca demais para enfrentá-lo. Dolores pediu para ir ao cinema com as colegas da escola hoje. Juvenal disse não, como sempre. Quando tentei interceder, ele me deu aquela injeção que me faz dormir. Sei que ela me viu caindo, desacordada. Que tipo de mãe sou eu, que não consigo nem defender minha própria filha? A descoberta daquele diário mudou algo dentro de mim. A menina assustada começou a dar lugar a uma jovem determinada a mudar aquela situação. Se ele podia nos controlar com suas drogas, talvez pudéssemos usar isso contra ele. Era um pensamento perigoso, eu sabia, mas pela primeira vez em minha vida senti que tinha uma chance. Comecei a observar meu pai com outros olhos, estudando-o como ele estudava seus pacientes. Percebi que ele guardava suas medicações especiais, como chamava, num armário trancado no escritório. A chave ficava sempre no bolso do jaleco, exceto quando ele tomava banho. Era uma janela pequena de oportunidade, mas era tudo o que eu tinha. Numa sexta-feira, quando ele voltou de Vitória, esperei que ele fosse para o banheiro. Assim que ouvi o chuveiro ligado, corri para o quarto e, com o coração batendo tão forte que achei que pudesse ser ouvido pela casa inteira, enfiei a mão no bolso do jaleco pendurado atrás da porta. Encontrei a chave, pequenina e prateada, exatamente como imaginei que seria. Com ela firme entre os dedos, corri para o escritório. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia encaixá-la na fechadura. Quando o armário finalmente se abriu, vi dezenas de frascos, todos organizados, todos etiquetados com a letra precisa de meu pai. Não sabia exatamente o que procurar. Conhecia os efeitos, não os nomes. Procurei algo que parecesse familiar, algum frasco que eu já tivesse visto em suas mãos antes de cair no sono induzido. Foi então que vi um pequeno frasco com um líquido transparente cuidadosamente etiquetado. Tiopental 5%, uso controlado. Ao lado, várias seringas ainda em suas embalagens. Meus dedos tocaram o vidro frio e, num impulso, guardei o frasco no bolso do vestido e uma seringa na manga. Voltei para meu quarto, o coração quase saindo pela boca, e escondi meu pequeno tesouro sob o colchão. Devolvi a chave ao jaleco segundos antes de ouvir o chuveiro sendo desligado. Naquela noite,
Não consegui dormir. Minha mente fervilhava, perguntando-se se o que eu planejava era loucura, se acabaria nos matando a todos. Mas então lembrava do diário da mamãe, das palavras dela, do sofrimento silencioso que vivíamos há tantos anos, e sabia que não tinha escolha. Durante dias, estudei meu pai, seus hábitos, suas rotinas. Notei como ele sempre tomava um copo de uísque antes de dormir, como checava a mamãe para garantir que ela estava sedada o suficiente. Percebi que quando bebia, ficava menos atento, menos cuidadoso. Foi então que o destino, ou talvez Deus, colocou em minhas mãos a oportunidade perfeita. Papa anunciou que receberia um colega importante para jantar naquele sábado. Quero a casa impecável, ordenou. E você, Aurora, vai se comportar. Nada de parecer dopada ou confusa. Esta noite é crucial para minha carreira. Pela primeira vez em anos, ele não deu à mamãe qualquer medicação naquele dia. Queria que ela parecesse normal, a esposa perfeita para impressionar o convidado. Tive que me segurar para não rir da ironia. A única noite em que ele a queria lúcida era justamente a noite em que eu planejava agir. O jantar transcorreu com uma tensão palpável que apenas nós, prisioneiros daquela casa, podíamos sentir. O convidado, um médico mais velho, parecia encantado com a família perfeita do Dr. Juvenal. Mamãe, ainda fraca, mas mais alerta do que eu a tinha visto em anos, mantinha um sorriso educado no rosto. Eu servia a mesa em silêncio, como me foi ordenado. Quando todos terminaram de comer e os homens foram para o escritório tomar seu uísque e fumar seus charutos, tive minha chance. Com cuidado, retirei o frasco e a seringa de meu esconderijo. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair quando preparei a dose que, se meus cálculos estivessem corretos, e rezei para que estivessem, seria suficiente para deixá-lo desacordado, mas não para matá-lo. Fui até a cozinha, onde Dona Sebastiana preparava o café que seria servido aos homens. "O que está fazendo aqui, menina?" ela perguntou, o susto evidente em seus olhos. "Seu pai disse para ficar no quarto depois do jantar." "Vim ajudar com o café", respondi, tentando parecer calma. "Deixe que eu levo para eles." Ela me olhou desconfiada, mas não disse nada. Provavelmente cansada demais para argumentar. Quando ela se virou para pegar os biscoitos, rapidamente injetei o líquido na xícara que seria de meu pai. Sabia qual era a dele pelo desenho específico. Uma xícara que só ele usava, com o emblema da Faculdade de Medicina. Levei a bandeja até o escritório, meu coração batendo tão forte que achei que eles pudessem ouvir. Servi o convidado primeiro, depois meu pai, evitando olhar diretamente para ele. Temi que pudesse ver em meus olhos o que eu tinha feito. "Pode se retirar agora", ordenou meu pai, sem sequer me olhar. Voltei para a cozinha e pelas frestas da porta observei. Eles conversavam, bebiam o café. Nada acontecia. Minutos se passaram e comecei a pensar que tinha falhado, que a dose era insuficiente ou que tinha errado a xícara. Então, meu pai começou a piscar várias vezes, como se tentasse afastar o sono. Sua fala ficou arrastada, as palavras se embaralhando. O convidado pareceu preocupado, perguntou se ele estava bem. "Só cansado", meu pai respondeu, a voz já distante. E então, para o horror do convidado e meu alívio culpado, ele desabou na poltrona, inconsciente. O que se seguiu foi uma confusão. O convidado chamou por Dona Sebastiana, que correu para o escritório. Ligaram para outro médico, um amigo próximo de meu pai. A explicação oficial foi um esgotamento devido ao excesso de trabalho. Ninguém suspeitou da filha quieta, da menina invisível que sempre obedecia. Enquanto os médicos examinavam meu pai no quarto, corri para o quarto de mamãe. Ela estava sentada à beira da cama, parecendo confusa, assustada com toda a movimentação. "Mamãe", sussurrei, pegando suas mãos frias entre as minhas. "Precisamos conversar. Agora." Contei tudo. Sobre o diário que havia encontrado, sobre as drogas que ele nos dava, sobre como eu tinha finalmente revertido a situação. Falei rápido, com urgência, temendo que a qualquer momento ele pudesse acordar. "Não podemos mais viver assim", concluí, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. "Não é vida, mamãe. É prisão. É tortura.
Esperava que ela ficasse horrorizada, que me repreendesse, talvez até que contasse aos médicos o que eu havia feito. Em vez disso, ela me olhou com uma clareza que não via em seus olhos há anos. Eu sei, minha filha, ela disse, apertando minhas mãos. Eu sei de tudo. Só não tinha forças para lutar. Naquele momento, tomamos nossa decisão. Não seria fácil, sabíamos disso. Ele era poderoso, respeitado. Nós éramos apenas duas mulheres fragilizadas, sem voz. Mas tínhamos algo que ele não esperava, a verdade. E a verdade, quando finalmente revelada, pode ser uma arma mais poderosa que qualquer droga. Enquanto os médicos se preocupavam com meu pai, que dormia profundamente, eu e mamãe começamos a colocar em prática nosso plano. Primeiro, recuperamos o diário dela, prova crucial do que vínhamos sofrendo. Depois, fomos até o escritório de Papa, aproveitando a confusão, e abrimos aquele armário maldito. O que encontramos foi ainda pior do que imaginávamos. Não eram apenas medicamentos para nos manter dóceis. Havia cadernos detalhados, anotações meticulosas sobre as doses, os efeitos, como se fôssemos suas cobaias pessoais. Diários de um homem que usava o próprio conhecimento médico para controlar, para dominar, para torturar. Ele precisa pagar por isso, disse mamãe, a voz firme pela primeira vez em anos. Não apenas por nós, mas para que nunca faça isso com mais ninguém. Concordei, embora soubesse que seria quase impossível. Quem acreditaria em nós contra a palavra de um médico respeitado? Mesmo com todas as provas, seria nossa palavra contra a dele. E na sociedade daquela época, a palavra de um homem sempre pesava mais. Foi então que tive a ideia que mudaria tudo. Uma ideia arriscada, perigosa, mas que poderia finalmente nos libertar. Precisamos de ajuda, falei para a mamãe. Alguém que ele não possa intimidar, alguém com influência suficiente para nos proteger. E assim, naquela mesma noite, enquanto meu pai ainda estava inconsciente, fizemos a coisa mais corajosa e desesperada de nossas vidas. Pegamos as provas, os diários, tanto os dele quanto o de mamãe, e saímos pela porta da frente, sem olhar para trás. Nosso destino, a casa do bispo Dom Elvésio, a única pessoa na cidade com autoridade moral suficiente para enfrentar o respeitado Dr. Juvenal Campos. A noite estava fria quando chegamos à residência episcopal. O guarda noturno nos olhou com desconfiança. Duas mulheres sozinhas àquela hora, uma delas visivelmente debilitada, a outra apenas uma adolescente. Precisamos falar com Dom Elvésio, insisti. É uma emergência. Ele hesitou, mas algo em nossa aparência desesperada deve tê-lo convencido. Minutos depois, estávamos na presença do bispo, um homem de cabelos brancos e olhar bondoso que nos ouviu com atenção enquanto contávamos nossa história de horror. Quando terminamos, ele permaneceu em silêncio por um longo momento. Temi que não acreditasse em nós, que chamasse meu pai, que nos mandasse de volta para aquele inferno. Em vez disso, ele se levantou, caminhou até uma estante e pegou um terço antigo. O que vocês me contaram é grave, disse finalmente. Tão grave que não posso agir sozinho. Mas prometo que não voltarão para aquela casa esta noite, nem nunca mais, se assim desejarem. Naquela mesma noite, fomos acolhidas na casa de uma viúva de confiança do bispo. Pela primeira vez em anos, dormimos sem medo, sem a sombra de meu pai pairando sobre nós. O que aconteceu nos dias seguintes foi como um turbilhão. Dom Elvésio convocou um conselho que incluía o delegado da cidade, o juiz e um médico de fora, alguém que não devia favores a meu pai. As provas foram examinadas, testemunhas foram ouvidas. Dona Sebastiana, inicialmente relutante, acabou confirmando nosso relato, talvez movida pelo remorso de ter se calado por tanto tempo. Meu pai, quando soube, reagiu exatamente como esperávamos. Negou tudo, disse que éramos loucas, que mamãe tinha problemas mentais e havia me influenciado com suas fantasias. Chegou a sugerir que eu deveria ser internada, pelo meu próprio bem. Mas a essa altura, era tarde demais. As provas eram esmagadoras. Os registros detalhados que ele mesmo havia feito, achando que nunca seriam descobertos, agora o condenavam. O diário de mamãe, as marcas de agulhas em nossos braços, os testemunhos. Ainda assim, seu prestígio, sua posição, o protegeram de uma condenação pública.
Na pequena Cachoeiro de 1961, um escândalo dessa magnitude seria impensável. Em vez disso, foi oferecido a ele um acordo. Renunciaria a seus direitos sobre nós, nunca mais nos procuraria, e em troca, o caso seria tratado discretamente como um divórcio por incompatibilidade, uma solução comum na época. Para minha surpresa, ele aceitou sem hesitar. Talvez porque percebeu que tinha perdido o controle sobre nós. Talvez porque temesse que, se o caso fosse a julgamento, outras vítimas pudessem aparecer. Nunca soubemos ao certo. O que sei é que num dia ensolarado de setembro de 1961, mamãe e eu estávamos numa estação de trem, com apenas 2 pequenas malas contendo o pouco que nos pertencia de verdade. Destino: São Paulo, onde uma prima distante de mamãe havia nos oferecido abrigo até que nos estabelecêssemos. Quando o trem começou a se mover, lentamente deixando para trás a cidade que tinha sido nossa prisão por tantos anos, vi mamãe sorrir. Um sorriso genuíno, luminoso, que eu não via desde que era muito pequena. Vamos recomeçar, ela disse, apertando minha mão. Vamos viver de verdade agora. E foi exatamente isso que fizemos. São Paulo, em 1961, era um mundo completamente diferente de tudo que já tínhamos conhecido. Descemos na Estação da Luz com nossas 2 malinhas de papelão e ficamos paradas, assustadas com a multidão, o barulho dos carros, o tamanho dos prédios que pareciam tocar o céu. Éramos 2 caipiras do interior, 2 sobreviventes tentando recomeçar do zero. A prima de mamãe, Dona Eulália, nos esperava na plataforma. Era uma senhora de seus 50 anos, viúva, que trabalhava como costureira num ateliê no Bom Retiro. Ela nos abraçou sem fazer perguntas, algo pelo qual seremos eternamente gratas. Venham, o bonde já vai passar. Foi tudo que disse, pegando uma das malas. O apartamento dela era pequeno, 1 quarto e sala num prédio antigo na rua José Paulino. Nós 3 passamos a dividir a única cama, como sardinhas numa lata. Não era confortável, mas era seguro. E isso valia mais que qualquer luxo. Nos primeiros dias, mamãe ainda sofria com os efeitos da abstinência. As drogas que meu pai deu a ela por tantos anos tinham deixado marcas profundas. Ela tremia, suava frio, às vezes gritava durante o sono. Dona Eulália, bless lá, tratava tudo com uma naturalidade admirável. A Aurora está com os nervos abalados, explicava ela para as vizinhas curiosas. A mudança, sabe como é? Vai passar. E passou, aos poucos. Como uma flor que esteve fechada por muito tempo e lentamente começa a se abrir de novo para o sol, mamãe foi voltando à vida. Suas mãos pararam de tremer. Seus olhos ganharam brilho. Sua voz ficou mais firme. Foi um processo lento, com retrocessos e medos, mas ela estava decidida a viver. Dona Eulália conseguiu um trabalho para mamãe no mesmo ateliê onde trabalhava. Aurora sempre teve habilidade com agulha e linha, embora meu pai raramente a deixasse exercer tal talento. Agora, essa habilidade seria nossa salvação. Quanto a mim, aos 15 anos, precisava estudar. Dom Elvésio, antes de partirmos, havia providenciado uma carta de recomendação para o Colégio Santa Inês, dirigido por freiras. Graças a essa carta e a uma bolsa parcial, pude concluir o ginásio. Estudar foi como descobrir um mundo novo, um mundo que meu pai tentou me negar. Pela primeira vez, pude aprender sem medo de ser punida por saber demais, por fazer perguntas, por existir. As freiras eram rigorosas, claro, mas sua rigidez era previsível, baseada em regras claras, não no humor instável de um tirano doméstico. Enquanto isso, alugamos um pequeno quarto nos fundos de uma casa no Brás. Era só um cômodo com banheiro compartilhado no quintal, mas era nosso. Nosso primeiro lar de verdade, onde podíamos entrar e sair quando quiséssemos, onde ninguém nos drogava, onde a única chave ficava conosco. O salário de costureira mal dava para as despesas básicas. Então, depois da escola, eu ajudava numa mercearia perto de casa, organizando prateleiras, atendendo fregueses, fazendo entregas. O dono, seu Antônio, um português de bom coração, sempre guardava para nós as frutas que estavam quase passando, os pães do dia anterior, as latas levemente amassadas que não podiam ser vendidas pelo preço normal. É desperdício jogar fora,
ele dizia, embora todos soubéssemos que era seu jeito de ajudar sem ferir nosso orgulho. Os anos seguintes foram de trabalho duro e pequenas conquistas. Em 1963, mamãe conseguiu um emprego melhor numa loja de roupas finas no centro. Sua habilidade com costura impressionou a dona, que passou a confiar nela para os ajustes mais delicados nos vestidos importados que vendia para as madames paulistanas. Com o salário melhor, conseguimos alugar um apartamento pequeno, mais decente, com nosso próprio banheiro. Um luxo que quem nunca precisou dividir um sanitário com outras 10 famílias não é capaz de apreciar plenamente. Eu terminei o ginásio com notas excelentes e, contrariando todas as expectativas para uma moça naquela época, decidi que queria continuar estudando. Não medicina, como sonhei quando criança. Aquele sonho havia sido contaminado pelas lembranças de meu pai. Em vez disso, escolhi o magistério. Mamãe apoiou minha decisão sem hesitar, embora significasse mais 3 anos vivendo com um orçamento apertado. Educação é a única coisa que ninguém pode tirar de você, ela dizia, repetindo as palavras do professor Jairo, que me emprestava livros em segredo quando ainda morávamos em Cachoeiro. Em 1964, enquanto o Brasil passava por transformações políticas que mal compreendíamos na época, nossa pequena família de 2 mulheres também passava por mudanças. Mamãe conheceu seu Osvaldo, um viúvo que trabalhava como contador numa fábrica de tecidos. Ele frequentava a loja onde ela trabalhava, sempre com a desculpa de comprar presentes para uma suposta sobrinha que, mais tarde descobrimos, nem existia. Foi estranho vê-la ser cortejada, ver um homem tratá-la com o respeito e a gentileza que meu pai nunca demonstrou. No início, confesso, fiquei com medo. E se esse homem também escondesse um monstro por trás do sorriso educado? E se ele também quisesse nos controlar, nos subjugar? Compartilhei esses temores com mamãe numa noite, depois que seu Osvaldo nos levou para jantar numa cantina italiana no Bexiga. Nosso primeiro jantar em um restaurante de verdade. Também tenho medo, filha, ela confessou, sentada na beirada da minha cama. Acho que sempre terei. Seu pai deixou cicatrizes que nunca vão desaparecer completamente. Mas não podemos deixar que o medo nos impeça de viver, de tentar ser felizes. Ela tinha razão, claro. Não podíamos deixar que meu pai continuasse controlando nossas vidas, mesmo estando longe. Seria dar a ele uma vitória que não merecia. O namoro de mamãe e seu Osvaldo progrediu lentamente, com o respeito e cautela que 2 pessoas maduras, ambas marcadas por experiências difíceis, sabiam ser necessários. Ele nunca impôs sua presença, nunca tentou apressar as coisas, nunca deu um passo que não fosse bem-vindo. Em 1966, eles se casaram numa cerimônia simples no cartório, seguida de um almoço para poucos amigos num restaurante modesto. Eu, aos 20 anos, recém-formada no magistério e já dando aulas numa escolinha do bairro, fui a madrinha. Ver mamãe naquele vestido azul claro que costuramos juntas, um pequeno buquê de margaridas nas mãos, o rosto corado de felicidade genuína, foi um dos momentos mais bonitos da minha vida. Seu Osvaldo, agora meu padrasto, chorou quando ela entrou na sala do cartório. Não um choro forçado, teatral, mas lágrimas silenciosas de um homem que não tinha vergonha de mostrar seus sentimentos. Eles foram morar numa casa pequena, mas confortável no bairro da Penha, que seu Osvaldo pagava a prestação. Eu fiquei no nosso apartamento, agora custeado apenas com meu salário de professora, o que significava ainda mais economia, ainda mais horas de trabalho. Mas eu estava feliz por mamãe, por vê-la finalmente livre e amada como merecia. O final dos anos 60 trouxe mudanças e desafios. O Brasil vivia tempos difíceis politicamente, e isso afetava a todos. As salas de aula onde eu lecionava estavam cada vez mais cheias, com crianças cujos pais trabalhavam longas horas nas fábricas que se multiplicavam na cidade. Muitas chegavam com fome, com problemas em casa, com histórias que, embora diferentes da minha, também falavam de violência, negligência, abandono. Foi nessa época que conheci Carlos, um jovem professor de história que dava aulas na mesma escola que eu. Ele tinha ideais, sonhos de um país mais justo, mais igual. Conversávamos horas após as aulas, planejando projetos para ajudar os alunos, discutindo livros,
trocando ideias sobre educação. Aos poucos, aquela amizade profissional foi se transformando em algo mais. Foi um processo lento, cheio de medos e hesitações da minha parte. Carregar as cicatrizes que eu carregava não tornava fácil confiar, muito menos amar. Carlos foi paciente, respeitou meus limites, nunca me pressionou. Quando finalmente contei a ele sobre meu passado, sobre meu pai, sobre o que tínhamos vivido, ele não mostrou pena nem horror, apenas compreensão. Você sobreviveu, ele disse, segurando minhas mãos. Isso faz de você a pessoa mais forte que já conheci. Casamos em 1968, numa cerimônia simples, mas cheia de alegria. Mamãe e seu Osvaldo estavam lá, é claro, assim como Dona Eulália, que tinha se tornado uma espécie de tia para mim. Nossos colegas professores, alguns ex-alunos que tinham se afeiçoado a nós, os vizinhos que nos viram crescer e lutar. Nossa pequena família escolhida, aquela que construímos longe das sombras do passado. Nossa lua de mel foi em Santos, 3 dias à beira-mar, num hotelzinho simples. Foi a primeira vez que vi o oceano, aquela imensidão azul que parecia não ter fim. Sentada na areia, observando as ondas, senti uma paz que nunca imaginei possível. É como se o mundo fosse maior e menor ao mesmo tempo, não é? Carlos comentou, sentado ao meu lado. Maior porque percebemos o quanto não conhecemos, menor porque nos sentimos parte de algo imenso. Era exatamente isso. Em Cachoeiro, sob o jugo de meu pai, o mundo era pequeno, sufocante, limitado às paredes da nossa casa-prisão. Agora, olhando para o horizonte infinito, eu entendia que havia possibilidades ilimitadas, que minha história ainda estava sendo escrita, que o futuro podia ser o que eu quisesse fazer dele. Carlos e eu alugamos um pequeno apartamento no Tatuapé e continuamos dando aulas. Em 1970, fomos abençoados com a chegada de nossa filha, Cecília, nomeada em homenagem à poeta que eu tanto admirava e cujos versos me deram força nos momentos mais sombrios. Segurá-la nos braços pela primeira vez foi assustador e maravilhoso. Assustador porque, como toda nova mãe, eu temia não ser capaz de protegê-la, de guiá-la, de ser a mãe que ela merecia. Maravilhoso porque, naquele pequeno ser, eu via uma chance de recomeço, uma vida que não carregava o peso do passado. Olhando para ela, prometi a mim mesma que ela nunca conheceria o tipo de medo que eu conheci, que cresceria cercada de amor, de respeito, de liberdade para ser quem quisesse. Cecília cresceu feliz, curiosa, amada. Carlos era o tipo de pai que se sentava no chão para brincar de boneca, que lia histórias antes de dormir, que respondia a cada porquê com paciência e sinceridade. O tipo de pai que eu não tive, o tipo de homem que meu pai nunca foi. Mas mesmo na felicidade do presente, o passado às vezes retornava como um fantasma. Havia noites em que eu acordava suando frio, sonhando que estava de volta àquela casa, que meu pai estava com uma seringa na mão, aproximando-se de mim ou de Cecília. Carlos aprendeu a reconhecer esses momentos, a me abraçar em silêncio até que a tempestade passasse, a me lembrar que estávamos seguros, que ninguém poderia nos ferir. Mamãe também tinha seus momentos de escuridão, embora com o passar dos anos eles se tornassem mais raros. Seu Osvaldo, um homem de poucas palavras, mas muita sensibilidade, sabia como trazê-la de volta quando ela se perdia nas memórias, como lembrá-la do presente bom que tínhamos construído. Em 1975, recebi uma carta de Dona Sebastiana, a antiga empregada de minha família em Cachoeiro. Ela escrevia para me informar que meu pai havia falecido. Um derrame fulminante, segundo contava. Morrera sozinho em seu consultório e seu corpo só fora encontrado no dia seguinte. A carta me pegou de surpresa. Não por seu conteúdo, a morte é parte da vida, e a de meu pai não era exceção, mas pela ausência de sentimento que provocou em mim. Não senti tristeza, nem raiva, nem mesmo alívio. Era como receber notícias sobre um estranho, alguém que não tinha mais qualquer conexão comigo. Você quer ir ao enterro? Carlos perguntou quando lhe mostrei a carta. Pensei por um momento antes de responder. Não, aquela parte da minha vida terminou há muito tempo. Não tenho nada a dizer a ele, nem mesmo a Deus. Naquela noite, antes de dormir, fiz algo que não fazia há anos.
Peguei o velho diário de mamãe, que tinha guardado comigo todos aqueles anos, e reli algumas páginas. Não para me martirizar com as lembranças, mas para me lembrar de quanto caminho tínhamos percorrido, de quão longe estávamos daquele passado sombrio. Na última página, escrita com a letra tremida daqueles tempos, mamãe tinha escrito: "Sonhei com liberdade hoje." No sonho, Dolores e eu estávamos numa praia. O sol brilhava, podíamos ir onde quiséssemos, falar o que quiséssemos. Parecia tão real que, por um momento ao acordar, achei que era verdade. Então ouvi os passos dele no corredor e soube que ainda estávamos presas. Mas o sonho foi tão real. Será que um dia será? Fechei o diário, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Sim, mamãe, pensei. O sonho se tornou real. Estamos livres. Somos nossas próprias donas agora. Foi nesse momento, olhando para o passado não mais com medo, mas com a distância que o tempo proporciona, que percebi algo importante. Nossa história de fuga, de recomeço, não era apenas sobre sobrevivência. Era sobre transformação. Sobre pegar o pior que a vida nos ofereceu e transformá-lo em força, em sabedoria, em capacidade de amar e ser amada. E essa transformação, esse caminho de cura e redescoberta, é o que quero contar no próximo capítulo. Como encontramos forças, não apenas para seguir em frente, mas para realmente viver, para florescer apesar das cicatrizes, para construir uma vida que valesse a pena ser vivida. Os anos 70 trouxeram para o Brasil não apenas a intensificação do regime militar, mas também transformações profundas na forma como as mulheres enxergavam seu lugar na sociedade. E eu, que já havia quebrado tantas correntes, estava pronta para abraçar essas mudanças. Minha carreira como professora primária floresceu inesperadamente. Em 1972, fui convidada para assumir a coordenação pedagógica da escola onde lecionava no Tatuapé. Era um desafio imenso. Eu, que por tantos anos fui silenciada, agora seria responsável por orientar outras educadoras, por definir caminhos, por fazer minha voz ser ouvida em reuniões onde muitas vezes era a única mulher presente. Não sei se estou preparada, confessei a Carlos numa noite, depois que Cecília havia adormecido. Estávamos sentados em nossa pequena varanda, dividindo uma xícara de chá, o único luxo que podíamos nos dar naqueles tempos de orçamento apertado. Ninguém está preparado para nada na vida, ele respondeu com aquela sabedoria tranquila que sempre me acalmava. A gente aprende fazendo. Se existe alguém que pode transformar uma escola, esse alguém é você, Dolores. Aceitei o cargo com o mesmo misto de medo e determinação que havia me acompanhado em todas as grandes decisões da minha vida. Logo percebi que a educação poderia ser mais que um trabalho. Poderia ser uma missão, uma forma de evitar que outras crianças passassem pelo que passei. Implementei um programa de atenção especial para alunos que demonstravam sinais de problemas em casa. Treinei professores para identificar marcas de violência, não apenas físicas, mas emocionais. Criei um espaço seguro onde as crianças podiam falar, ser ouvidas, ser vistas. A senhora entende, não é? Disse-me certa vez um menino de 8 anos, olhos baixos, depois de me contar sobre o pai que bebia e quebrava tudo em casa. A senhora olha pra gente diferente dos outros adultos. Ele estava certo. Eu entendia. E esse entendimento, nascido da dor, se transformou em meu maior instrumento de mudança. Em 1974, iniciei um projeto ousado para a época. Aulas noturnas para mães que não haviam concluído o ensino fundamental. Muitas dessas mulheres, assim como mamãe um dia, estavam presas em relacionamentos abusivos, sem independência financeira, sem educação suficiente para sonhar com algo diferente. Elas não vão vir, advertiu-me o diretor, um homem da velha guarda que só havia me dado o cargo de coordenadora por insistência da Secretaria de Educação, que queria mais mulheres em posições de liderança. Marido não deixa, criança pequena em casa, trabalho pesado o dia todo. Vai ser um fracasso. Na primeira noite, esperávamos 5 mulheres. Apareceram 23. Na semana seguinte, 38. Ao fim do mês, tínhamos 60 mulheres matriculadas, de todas as idades, com histórias de vida tão diversas e, ao mesmo tempo, tão semelhantes. Ensinávamos o básico,
ler, escrever, fazer contas. Mas também falávamos de direitos, de cidadania, de possibilidades. Discutíamos com a cautela necessária naqueles tempos de censura, como a independência começa com pequenas escolhas, pequenas resistências diárias. Dona Zulmira, uma senhora de quase 60 anos que nunca havia segurado um lápis antes, me abraçou chorando no dia em que conseguiu escrever seu próprio nome. Agora posso assinar meus documentos, ela disse, com um orgulho que pessoas alfabetizadas jamais compreenderiam completamente. Não preciso mais do dedo sujo de tinta, da humilhação. Esse trabalho com as mulheres me levou a voltar aos estudos. Em 1975, ingressei na Faculdade de Pedagogia da USP, um sonho que parecia impossível para a menina que fui um dia. Carlos assumiu mais aulas para compensar a redução na minha jornada de trabalho. Mamãe e seu Osvaldo ajudavam a cuidar de Cecília nos fins de semana quando eu precisava estudar. A universidade era um mundo à parte. As discussões, mesmo limitadas pela ditadura, abriam horizontes. Conheci teorias educacionais revolucionárias, li Paulo Freire, clandestinamente, é claro. Debati com colegas que, assim como eu, acreditavam que a educação podia mudar vidas. A senhora é diferente da maioria dos alunos, disse-me certa vez um professor depois de uma apresentação minha sobre alfabetização de adultos. Fala com a urgência de quem conhece o problema por dentro, não apenas da teoria. Ele tinha razão. Eu não estava ali apenas por um diploma, por uma carreira melhor. Estava buscando ferramentas para a revolução silenciosa que já havia iniciado na minha pequena escola do Tatuapé. Foi nesse período que mamãe, aos 51 anos, decidiu também voltar a estudar. Inspirada pelo meu trabalho com as mulheres da comunidade, ela se matriculou num curso de corte e costura profissional. A aluna que um dia só costrava escondida, controlada pelo marido tirano, agora sonhava em ter seu próprio ateliê. Nunca é tarde para ser quem você deveria ter sido, ela me disse, quando mostrou orgulhosa seu primeiro vestido totalmente criado e confeccionado por ela. A vida não era fácil. Conciliar trabalho, estudo, maternidade e o trauma que, vez ou outra, voltava a me assombrar em pesadelos, exigia uma força que eu nem sempre acreditava ter. Houve dias em que desabei, em que o peso parecia grande demais para carregar. Uma noite, após receber uma nota baixa num trabalho importante da faculdade, chorei como não chorava há anos. Carlos me encontrou encolhida num canto da cozinha, abraçada aos joelhos como a menina assustada que fui um dia. Não posso fazer isso, solucei. Não sou inteligente o bastante, não tenho base, não tenho tempo. Quem eu estava enganando? Carlos não tentou me convencer do contrário com palavras vazias. Em vez disso, pegou um caderno e começou a ler em voz alta um texto que eu havia escrito para minhas alunas da alfabetização. Uma história simples sobre uma mulher que plantava um jardim em um terreno que todos diziam ser árido. Essa mulher aqui, ele disse, apontando para o caderno, que tirou flores de pedras, que viu possibilidades onde todos só viam limites. Essa é você, Dolores. A mesma que sobreviveu ao inferno e transformou a experiência em compaixão pelos outros. Aquelas palavras me atingiram como um raio de clareza. Eu não estava apenas lutando pelo meu futuro, mas pelo futuro de tantas outras mulheres e crianças que, como eu, como mamãe, viviam presas em situações que pareciam não ter saída. Retomei os estudos com renovada determinação. Me formei em 1978, com honras, a aluna mais velha da turma, a única que já era mãe, que trabalhava em tempo integral, que carregava cicatrizes invisíveis, mas que, de alguma forma, me tornavam mais forte ao invés de mais fraca. No mesmo ano, fui convidada a desenvolver um programa piloto de apoio a famílias em situação de violência doméstica para a Secretaria de Educação. Era um trabalho delicado. Ainda mais naqueles tempos em que a ditadura começava a mostrar sinais de enfraquecimento, mas ainda mantinha seu aparato repressivo. O que acontece dentro de casa é problema de cada família, dizia o velho discurso que eu conhecia tão bem. Não cabe ao Estado se meter. Mas eu sabia, por experiência própria, como esse pensamento era perigoso, como ele permitia que monstros como meu pai continuassem destruindo vidas atrás de portas fechadas, protegidos pelo silêncio cúmplice da sociedade. O projeto foi batizado com um nome propositalmente neutro,
Programa de Integração Família-Escola. Por trás dessa fachada inofensiva, criamos uma rede de suporte que identificava crianças em situação de risco, oferecia apoio psicológico, orientação jurídica e, quando necessário, intervinha para retirar menores de ambientes perigosos. Não era fácil. A resistência vinha de todos os lados, de dentro da própria secretaria, de diretores escolares que não queriam problemas, de uma sociedade que ainda via a violência doméstica como algo privado, quase normal. Mas aos poucos, caso a caso, fomos fazendo a diferença. Lembro-me especialmente de uma menina, Mariana, de 13 anos, que chegou ao nosso programa através de uma professora atenta. Ela apresentava todos os sinais que eu conhecia tão bem. O olhar baixo, o silêncio, os sobressaltos a cada movimento brusco, as marcas de agulha que tentava esconder. Quando finalmente conseguimos intervir, descobrimos que o padastro, um farmacêutico, a dopava regularmente com medicamentos roubados do trabalho. A história era tão semelhante à minha que, por um momento, senti como se estivesse olhando para meu próprio passado. A diferença é que Mariana não precisou esperar até os 15 anos para escapar. Não precisou planejar sozinha sua fuga. Havia agora uma rede, pequena e imperfeita, mas existente, pronta para ampará-la. Ver aquela menina, meses depois, recuperando sua voz, seu sorriso, sua capacidade de sonhar, foi a confirmação de que todo o esforço valia a pena. Que as noites sem dormir estudando, os fins de semana sacrificados, as batalhas constantes contra a burocracia e o preconceito não eram em vão. Em 1980, o programa já atendia 12 escolas na zona leste de São Paulo. Não era muito considerando o tamanho da cidade, mas era um começo, uma semente plantada que continuaria a crescer nos anos seguintes. Nesse mesmo ano, mamãe realizou seu sonho. Inaugurou um pequeno ateliê no bairro da Penha, com 2 máquinas de costura industriais compradas à prestação. Criações Aurora, dizia a placa modesta na frente da loja. Uma homenagem não apenas ao seu nome, mas ao amanhecer de uma nova vida. Nossos caminhos, antes tão marcados pelo medo e pela dor, agora transbordavam de possibilidades. Cecília, com 10 anos, era uma menina brilhante, curiosa, confiante. Tudo que eu não pude ser em minha infância. Carlos, sempre meu porto seguro, havia sido convidado para dar aulas de história na mesma faculdade onde eu me formei. Tínhamos conseguido não apenas sobreviver, mas prosperar, transformar o veneno em remédio, a dor em propósito. Não éramos mais vítimas, mas agentes de mudança, cada um a seu modo. Em 1982, recebi um convite que jamais imaginei possível: dar uma palestra em um congresso de educação em Brasília sobre nosso programa de combate à violência doméstica. Eu, que um dia fui silenciada em minha própria casa, agora teria voz em um auditório cheio, seria ouvida por educadores de todo o país. A noite antes da viagem, sentada na varanda de nossa casa, agora própria, comprada com tanto sacrifício, olhei para as estrelas e pensei na longa jornada que me levou até ali. Não apenas a jornada física, de Cachoeiro a São Paulo, mas a jornada interior, das sombras à luz, do medo à coragem, do silêncio à palavra. Pensei no diário de mamãe, naquele sonho de liberdade que ela teve há tantos anos, num momento em que a liberdade parecia impossível. Pensei em todas as mulheres que, como nós, ainda viviam presas em situações parecidas, sem ver saída, sem imaginar que um outro tipo de vida era possível. E ali, sob o céu estrelado de uma noite de junho, fiz uma promessa a mim mesma. Enquanto eu tivesse forças, usaria minha voz, minha experiência, meu conhecimento para abrir portas, para iluminar caminhos, para ser a mão estendida que eu e mamãe tanto precisamos um dia. Porque a verdadeira liberdade, eu havia aprendido, não está apenas em escapar das nossas prisões, mas em ajudar outros a encontrarem suas próprias chaves. Mas essa parte da minha história, como aquela pequena professora do Tatuapé se tornou uma voz nacional na luta contra a violência doméstica, como nosso programa se expandiu para outras cidades, como enfrentamos novos desafios nos anos de redemocratização. Em agosto de 1982, subi ao palco do auditório em Brasília, com joelhos trêmulos e coração acelerado.
Enfrentar uma plateia de 500 educadores era mais assustador que qualquer pesadelo sobre meu pai. Mas quando comecei a falar sobre nosso programa, sobre as crianças salvas, sobre a rede de proteção que estávamos construindo, algo extraordinário aconteceu. Minha voz, antes hesitante, ganhou força. A violência doméstica não é um problema familiar, declarei, desafiando décadas de silêncio cúmplice. É um problema social que exige respostas coletivas. Terminei minha palestra com um apelo direto. Cada um de vocês conhece pelo menos uma criança que vai para uma escola carregando mais que livros nas costas. Carrega medo, carrega vergonha, carrega segredos pesados demais. Não finjam que não veem. Não façam o que tantos fizeram comigo e com milhares de outras crianças. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de emoção. Depois, lentamente, as palmas começaram. Pessoas se levantaram. Algumas choravam. Naquele momento, entendi que minha história pessoal havia se transformado em ferramenta de mudança. Após a palestra, dezenas de educadores me procuraram. Queriam saber mais sobre o programa, como implementá-lo em suas cidades. Outros, em conversas privadas, compartilharam suas próprias histórias de abuso, guardadas por anos a fio sob camadas de vergonha e medo. A senhora me deu coragem, disse uma professora de Recife, apertando minhas mãos entre as suas. Talvez eu também possa transformar o que sofri em algo que ajude os outros. Voltei para São Paulo com uma pasta cheia de contatos e uma missão ainda maior. Nosso pequeno projeto local agora tinha potencial para se espalhar, para crescer além dos limites que eu jamais imaginei possíveis. Nos meses seguintes, viajei para várias cidades do interior de São Paulo e de estados vizinhos, sempre usando minhas férias ou licenças não remuneradas. O dinheiro era curto, o cansaço imenso, mas a determinação maior que ambos. Carlos, sempre meu alicerce, assumia mais responsabilidades em casa quando eu estava fora. Cecília, agora com 12 anos, já compreendia a importância do meu trabalho e até me ajudava a organizar os materiais para as palestras. Mamãe está salvando outras meninas. Ela explicava com simplicidade às amigas que perguntavam por que sua mãe viajava tanto. O orgulho em sua voz era minha maior recompensa. Em 1983, um evento inesperado mudou o rumo do nosso trabalho. Um caso que atendemos, de uma menina de 10 anos abusada pelo tio médico, chegou à imprensa. O Jornal da Tarde publicou uma reportagem de página inteira, com o título O Silêncio que Mata, a violência escondida nos lares brasileiros. A matéria falava sobre nosso programa, sobre como identificávamos e ajudávamos crianças em situação de risco. Meu nome aparecia várias vezes como coordenadora da iniciativa. A última coisa que desejava era notoriedade, mas aquela exposição acabou sendo um divisor de águas. No dia seguinte à publicação, o telefone da escola não parou de tocar. Eram educadores querendo conhecer nossa metodologia, assistentes sociais oferecendo parceria, psicólogos se voluntariando. Mas também, e isso me pegou de surpresa, eram mães desesperadas buscando ajuda, adolescentes reunindo coragem para denunciar abusos, até mesmo homens reconhecendo comportamentos violentos e pedindo orientação. Você abriu uma comporta, disse-me o diretor da escola, que finalmente havia abraçado nossa causa. Tem muita água represada aí. Ele tinha razão. Por trás da fachada de normalidade da sociedade brasileira, existia um oceano de sofrimento silencioso, de violências naturalizadas, de vítimas sem voz. E, de alguma forma, nosso pequeno programa tinha se tornado uma ponte para que essas vozes pudessem finalmente ser ouvidas. Foi nessa época que o trabalho começou a ganhar uma dimensão que eu jamais imaginei. A Secretaria Estadual de Educação, impressionada com os resultados, decidiu expandir o programa para todas as escolas estaduais da capital. Fui convidada a coordenar essa expansão, o que significava deixar a sala de aula, meu porto seguro por tantos anos. Você alcançará muito mais crianças assim, argumentou Carlos quando compartilhei minhas dúvidas com ele. Não está abandonando o ensino, está ampliando seu impacto. Aceitei o desafio com aquele misto de apreensão e coragem que parecia me acompanhar em todas as encruzilhadas da vida. Na nova função, coordenava uma equipe de profissionais,
treinava educadores, articulava parcerias com órgãos de proteção à infância que começavam a se estruturar no país. O trabalho era exaustivo, muitas vezes frustrante devido à burocracia e resistências. Mas a cada criança protegida, a cada família atendida, sentia que estava pagando uma dívida. Não com o meu passado, mas com o meu presente, com a menina que conseguiu escapar e agora tinha o dever de estender a mão a outras. Em 1984, enquanto o Brasil vivia a expectativa das diretas já, nosso programa deu mais um passo importante. Estabelecemos uma parceria com a Faculdade de Medicina da USP para capacitar profissionais de saúde na identificação de sinais de violência doméstica. A ironia não me escapou. Eu, filha de um médico que usou seus conhecimentos para nos controlar e abusar, agora trabalhava para que outros médicos usassem seu saber para proteger, para curar, para salvar. O Dr. Maurício Gonçalves, pediatra que coordenava o projeto pela faculdade, tornava essa ironia ainda mais pungente. Descobri durante nossas conversas que ele havia sido aluno de meu pai em Vitória, nos anos 60. Lembro dele como um professor brilhante, mas distante, frio, comentou certa vez, sem saber da minha conexão com o homem que descrevia. O tipo de médico que sabe tudo sobre doenças e nada sobre pacientes. Guardei essa coincidência comigo por meses, incapaz de revelar a verdade. Até que, durante um treinamento particularmente intenso sobre abuso de substâncias em crianças, senti que era o momento certo. O conhecimento médico pode curar ou destruir, disse ao grupo de residentes que nos ouviam. Conheço isso em primeira mão. O médico que você admirava, Dr. Maurício, era meu pai. E ele usou seu conhecimento para me drogar, para controlar minha mãe, para transformar nossa casa em uma prisão. O silêncio que se seguiu foi elétrico. O Dr. Maurício empalideceu, outros médicos trocaram olhares confusos. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um dos residentes, um jovem que mal parecia ter saído da adolescência, levantou-se com os olhos marejados. Quando eu tinha 8 anos, meu tio, que também era médico, dava vitaminas para mim e para minha prima quando ficávamos na casa dele. Só anos depois entendi o que realmente eram aquelas injeções e por que não lembrávamos de nada depois delas. Foi como se uma represa tivesse rompido. Outros médicos começaram a compartilhar histórias, não apenas de pacientes que atenderam, mas de suas próprias infâncias, de abusos testemunhados ou sofridos, de silêncios mantidos por gerações. É por isso que escolhi pediatria, confessou uma médica mais velha. Para ser o tipo de médica que eu precisei quando criança e nunca encontrei. Aquele momento de vulnerabilidade coletiva, de verdades finalmente ditas em voz alta, fortaleceu nossa parceria de maneiras que jamais imaginei possíveis. Os médicos deixaram de ser apenas aliados profissionais e se tornaram companheiros de causa, cada um trazendo suas próprias motivações pessoais, suas próprias cicatrizes, transformadas em compromisso. Em 1985, com a redemocratização do país em curso e novos ventos soprando na sociedade brasileira, nosso programa ganhou um nome oficial que refletia melhor seu propósito. Rede Abrigo, proteção integral à infância e adolescência. Não éramos mais apenas um projeto piloto experimental, mas uma política pública consolidada, com metodologia própria, resultados mensuráveis e, o mais importante, reconhecimento da sociedade. Mamãe, agora com 60 anos, acompanhava minha trajetória com um misto de orgulho e espanto. Seu pequeno ateliê havia crescido, agora contava com 3 costureiras além dela e se especializava em vestidos de festa. Quem diria, ela comentava às vezes, que aquela mulher dopada sem vontade própria chegaria a ter seu próprio negócio, a ver a filha mudando a vida de tantas pessoas. Foi dela a ideia que abriria um novo capítulo em nosso trabalho. Por que não fazer algo pelas mães também? Não apenas pelas que sofrem violência agora, mas pelas que, como eu, conseguiram escapar e estão tentando reconstruir suas vidas. Aquela pergunta simples deu origem ao projeto Recomeços, um programa de apoio para mulheres que haviam deixado relacionamentos abusivos. Oferecíamos desde orientação jurídica até cursos profissionalizantes, grupos de apoio psicológico e auxílio na busca por moradia segura.
Mamãe se tornou uma das voluntárias mais ativas, ensinando costura básica para mulheres que, assim como ela um dia, precisavam encontrar uma forma de se sustentar, após deixarem para trás tudo o que conheciam. Quando seguro as mãos trêmulas delas para ensinar os primeiros pontos, ela me disse certa vez: lembro das minhas próprias mãos, de como tremiam por anos depois que saímos de Cachoeiro. O medo não vai embora de uma hora para outra. É um processo lento, como aprender a costurar. Ponto a ponto, dia após dia. Em 1986, nossa família viveu mais uma transformação. Cecília, aos 16 anos, anunciou que queria estudar medicina. Por um momento, senti um calafrio percorrer minha espinha. A sombra de meu pai, que eu acreditava ter finalmente exorcizado, voltou a me assombrar brevemente. Tem certeza, filha? Perguntei, tentando esconder meu desconforto. Medicina é um caminho difícil. Seus olhos brilharam de uma forma que me lembrou meus próprios olhos, tantos anos atrás, quando sonhava com o mesmo futuro antes que meu pai destruísse esse sonho. Tenho, mãe. Quero ser pediatra. Quero continuar o trabalho que você começou, mas do meu jeito. Quero ser para outras crianças o médico que você e vovó precisaram e nunca tiveram. Naquele momento, entendi que o círculo estava se fechando. O sonho que me foi roubado agora renascia através de minha filha, não como uma repetição do passado, mas como sua redenção. Carlos, sempre sensível às correntes invisíveis que nos moviam, percebeu minha emoção e colocou um braço ao redor dos meus ombros. A diferença, ele disse suavemente, é que ela tem nós dois para apoiá-la, para protegê-la, para celebrar cada passo do seu caminho. Ela não está sozinha como você esteve. Ele estava certo, como sempre. Cecília não carregava apenas meus genes, meu nome, meus sonhos ressignificados. Carregava também o amor incondicional que nunca recebi de meu pai, a liberdade que lutei tanto para conquistar, a segurança de saber que seu valor não dependia de sua obediência ou submissão. Os anos seguintes trouxeram expansão e reconhecimento ao nosso trabalho. A Rede Abrigo se espalhou para outros estados. O projeto Recomeços se tornou um modelo estudado internacionalmente. Recebi convites para falar em congressos, contribuir para publicações, participar de comissões que discutiam políticas públicas para mulheres e crianças. Em 1988, quando a Constituição Cidadã foi promulgada, estava em Brasília como parte de um grupo de ativistas que lutou para incluir no texto constitucional garantias específicas para a proteção da infância e adolescência. A emoção de ver nossos esforços transformados em lei, de saber que agora existia uma base legal sólida para o trabalho que fazíamos, é indescritível. Artigo 227. Li em voz alta para a mamãe pelo telefone, assim que tive acesso ao texto final. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Palavras lindas, respondeu mamãe, sempre prática. Agora é fazer com que saiam do papel. E foi exatamente isso que nos dedicamos a fazer nos anos seguintes. O Estatuto da Criança e do Adolescente, aprovado em 1990, deu ainda mais ferramentas para nosso trabalho. Já não éramos vozes isoladas clamando no deserto, mas parte de um movimento maior, de uma transformação cultural lenta, mas significativa na forma como a sociedade brasileira enxergava a violência doméstica. Quando me aposentei oficialmente em 1997, aos 51 anos, não foi para descansar, mas para me dedicar integralmente à Fundação Novos Caminhos, uma ONG que fundamos para dar continuidade ao trabalho iniciado tantos anos antes. A sede da Fundação, uma casa ampla no bairro do Belém, adaptada para nossas necessidades, se tornou um porto seguro para centenas de mulheres e crianças a cada ano.
Ali, oferecíamos desde abrigo temporário até assistência jurídica, apoio psicológico, cursos profissionalizantes e acompanhamento educacional para os pequenos. Cecília, já formada em medicina e fazendo residência em pediatria, vinha aos sábados oferecer atendimento gratuito. Carlos, aposentado da docência, coordenava um projeto de reforço escolar para as crianças acolhidas. Mamãe, apesar da idade avançada, ainda dava aulas de costura 2 vezes por semana. Éramos uma família não apenas de sangue, mas de propósito. Unidos não apenas pelo passado compartilhado, mas pelo compromisso com um futuro diferente para outras famílias. Em 2000, um evento inesperado trouxe o passado de volta à minha porta. Uma carta chegou à fundação, enviada de Cachoeiro de Itapemirim. O remetente: Sebastiana Oliveira, a antiga empregada de nossa casa, a testemunha silenciosa de nosso sofrimento. Com mãos trêmulas, abri o envelope. Dentro, uma carta breve escrita com letras incertas e um recorte de jornal amarelado e desgastado pelo tempo. Dona Dolores, dizia a carta. Vi a senhora na televisão outro dia, falando sobre seu trabalho com as crianças. Quase não acreditei. A menininha assustada que conheci agora é essa mulher forte, ajudando tanta gente. Quis-lhe escrever para dizer que nunca me perdoei por não ter feito nada naquela época. O medo me paralisou, mas isso não é desculpa. Hoje sou uma velha com mais arrependimentos que anos de vida. Mas ver o que a senhora se tornou me dá algum conforto. Talvez Deus tenha um plano maior que não podemos entender. O recorte de jornal era um obituário. Faleceu ontem em sua residência a senhora Berenice Campos, viúva do Dr. Juvenal Campos, deixando 2 filhos e 4 netos. Meu coração deu um salto. Berenice? Até onde eu sabia, meus pais não tiveram outros filhos além de mim. O que significava aquilo? Telefonei para a remetente no mesmo dia. Dona Sebastiana, agora uma senhora de 85 anos, me contou entre soluços que após nossa fuga, meu pai se casou novamente com uma enfermeira muito mais jovem, chamada Berenice. Tiveram 2 filhos. Segundo ela, ele continuou usando seus métodos de controle com a nova família. Dizem que ela tentou fugir uma vez, como a sua mãe, contou Dona Sebastiana. Mas ele a encontrou e trouxe de volta. Ela nunca mais tentou depois disso. Vivia como um fantasma pela casa, sempre dopada, sempre obediente. A notícia me atingiu como um soco no estômago. Enquanto eu construía uma nova vida, enquanto lutava para proteger outras mulheres e crianças, meu pai simplesmente substituiu suas vítimas anteriores por novas. O monstro continuou agindo, apenas em outro palco. Os filhos? Perguntei, temendo a resposta. Como estão os filhos? O rapaz se matou aos 20 anos. Respondeu ela, a voz embargada. A moça vive em São Paulo, pelo que ouvi. Nunca mais voltou a Cachoeiro depois que o pai morreu. Aquela conversa me assombrou por semanas. A culpa me corroía por dentro. E se tivéssemos denunciado meu pai publicamente, em vez de aceitar o acordo silencioso que nos permitiu recomeçar longe? E se tivéssemos exposto seus crimes ao mundo, em vez de simplesmente fugir? Quantas outras auroras, quantas outras Dolores poderiam ter sido salvas? Carlos, percebendo meu tormento, me lembrou gentilmente. Vocês eram 2 mulheres sozinhas, sem recursos, sem apoio, numa época em que a palavra de um médico valia mais que qualquer evidência. Fizeram o que podiam com o que tinham. E olhe tudo o que construiu desde então, todas as vidas que salvou. Ele tinha razão, mas isso não apagava completamente a dor. Decidi que precisava fazer algo, buscar uma forma de redenção, de fechar aquele círculo que o destino havia reaberto. Com a ajuda de contatos na área social, consegui localizar minha irmã que nunca conheci, Marina Campos, 38 anos, professora de História em uma escola pública na zona sul de São Paulo. A poucos quilômetros de onde eu vivia, sem que jamais soubéssemos da existência uma da outra. O encontro, em um café neutro, foi carregado de emoção e desconforto. Ela tinha os mesmos olhos de meu pai, o mesmo queixo, a mesma postura rigidamente controlada que reconheci de meu próprio passado. Por que quis me encontrar? Perguntou, direto ao ponto, sem preâmbulos. O que espera ganhar com isso?
Não havia resposta simples. Queria pedir perdão por não ter evitado seu sofrimento? Queria confirmar que o monstro de minha infância continuou sendo um monstro até o fim? Queria oferecer ajuda, solidariedade, um laço tardio de irmandade? Talvez para confirmar que não estou sozinha, respondi finalmente. Que o que vivemos não foi imaginação, não foi exagero, que ele realmente era o que sabemos que era. Algo em minhas palavras pareceu romper uma barreira dentro dela. Seus olhos se encheram de lágrimas contidas, seus dedos apertaram a xícara com força. Ele dizia que minha mãe era doente mental, que precisava das injeções para ficar calma. Disse em voz baixa. Dizia que era para o bem dela, para o nosso bem. Eu acreditei por anos. Todos acreditavam. Conversamos por horas. Compartilhamos histórias tão semelhantes que poderiam ter sido vividas pela mesma pessoa, em momentos diferentes. A mesma prisão, o mesmo carcereiro, os mesmos métodos de controle. A mesma impotência, o mesmo medo, a mesma vergonha. Quando nos despedimos, já era noite. Trocamos números de telefone, prometemos nos encontrar novamente, mas ambas sabíamos que o vínculo que compartilhávamos era complexo demais para ser chamado de família, pesado demais para ser chamado de amizade. O trabalho que você faz, ela disse na despedida, é importante. Está compensando pelo que não pôde fazer antes. Aquelas palavras, mais que qualquer outra coisa, trouxeram alguma paz ao turbilhão que me consumia. Não podemos mudar o passado. Não podemos salvar aqueles que já se foram. Mas podemos transformar nossa dor em propósito, nossas cicatrizes em mapas que ajudam outros a encontrar o caminho para a liberdade. E é isso que continuo fazendo até hoje, aos 79 anos, com cabelos brancos e passos mais lentos, mas com a mesma determinação que me moveu desde aquela noite de 1961, quando uma menina de 15 anos decidiu que não seria mais vítima, mas arquiteta de seu próprio destino. Então, meus queridos que me assistiram até aqui, essa é minha história. Uma história de dor, sim, mas principalmente de superação, de transformação, de esperança. Se você está passando por algo parecido, ou conhece alguém que esteja, saiba que há saída, há ajuda, há vida além do medo e da dor. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Memórias da Vovó. E se quiser ter acessos a todos os vídeos do canal de forma adiantada e exclusiva, entre no nosso grupo de WhatsApp que está na descrição deste vídeo. Lá temos uma comunidade acolhedora, com profissionais voluntários que podem orientar e encaminhar para serviços de apoio. Porque nenhuma história de abuso deveria terminar em silêncio e solidão. Toda história, por mais dolorosa que seja, merece a chance de um novo capítulo, de um recomeço, de um final diferente daquele que parecia inevitável. Até o próximo vídeo, com muito carinho, sua vovó Dolores.